Oi, bem-vindos de novo ao canal Destino para Segredos. Hoje neste vídeo eu gostaria de vos falar como é que uma caneta e uma régua mudaram a história do continente africano. Bem-vindos de novo ao canal. Sim, como vocês viram no intro, vou-vos falar de como é que uma caneta e uma régua mudaram a história do continente africano. E para quem não conhece essa história, vamos ir para o dia 15 de novembro de 1884, mais especificamente em Berlim, onde houve uma conferência que durou até ao mês de fevereiro de 1885. Antes de entrarmos nos detalhes desse dia, temos que entrar no contexto, temos que entender o contexto daquele tempo. Então, estamos no século XIX, onde os países europeus tinham uma maratona frenética de ter e poder ter o máximo de terras do continente africano, porque eles sabiam o valor e sabiam que poderiam ganhar muito com isso. Isso fez com que tivessem problemas diplomáticos entre os países. Em 1884, o chanceler Otto von Bismarck da Alemanha convocou uma reunião em Berlim para resolver as disputas territoriais e definir as regras do jogo na África. Líderes das potências mundiais, Alemanha, Reino Unido, França, Portugal e etc., estavam lá. Mas o que exatamente estavam a falar sobre o futuro do continente africano? Durante meses, não foi dias nem horas, foram meses, foi de novembro a fevereiro, eles estiveram lá sentados e a ver como é que poderiam fazer para alcançar o máximo de terras. Quando conseguiram negociar o que eles queriam e ter uma maneira de ver que toda a gente estivesse contente, quem é que não estava presente? Claro, líderes africanos desses países. E com essa régua e com essa caneta, eles traçaram as novas fronteiras. O que é o objetivo disso? De saber qual país ia ficar com que país africano no continente. Um exemplo dessas negociações era Portugal, por exemplo, queria ter um caminho terrestre entre Angola e Moçambique. Como sabemos hoje, não conseguiram concluir ou o que eles quisessem, mas tiveram que negociar para também terem outras terras. Cabo Verde, por exemplo, as ilhas de Boa Vista e Maio antigamente pertenciam às potências do Reino Unido. Hoje em dia sabemos que Cabo Verde é um só e antes de ser independente pertencia totalmente a Portugal, o indício dessa conferência, o resultado dessa conferência de Berlim. Agora, um outro fato também é que nenhum dos líderes africanos estavam presentes, visto que quem estava lá eram colonizadores, eram impérios europeus colonizadores. E ao traçarem esse risco com a régua e a caneta, as consequências foram várias, porque povos, famílias, terrenos foram divididos só para agradar a esses líderes. Imagina agora, vocês estão com a vossa família no mesmo terreno e alguém traça um risco no meio, metade do terreno pertence a um país e a outra metade a outro. A vossa família já não é vossa família porque pertence a outro país, tem outra nacionalidade. E todos esses constrangimentos que houveram só por causa desses homens. Se forem a ver os mapas antigos do continente africano, vão ver que os países eram bem diferentes as fronteiras, mas com a independência eles nunca mexeram nisso. Ainda hoje há fronteiras onde se vê bem aquele risquinho daquela régua que foi feita em 1884. A Conferência de Berlim deixou um legado duradouro. Milhares de grupos étnicos foram divididos por fronteiras arbitrárias, culturas foram interrompidas e as sementes do colonialismo foram plantadas. O continente africano sofreu com a exploração de recursos, opressão e conflitos que persistiram por décadas. E ainda hoje temos a sentir o fruto dessa conferência de Berlim. Hoje olhamos para esse evento com um olhar fascinante, mas também com um grande pesar, porque o que é que isso ajudou? A Conferência de Berlim é só mais uma conferência que prova como é que só por alguns líderes se assentarem juntos moldaram a história do mundo por muitos anos e de maneira duradoura. É mais um lembrete de saber que é importante saber do passado para que esse não se possa repetir, pois isso impacta o nosso presente, como ainda podemos o presenciar hoje. Que isso nos sirva de lembrete para que pudéssemos alcançar, trabalhar cada um de nós da nossa maneira para ter um mundo mais equitável, justo, consciente das lições humanas. Agora eu gostava de saber o que é que vocês já sabiam da conferência, se conheciam, se não conheciam, acharam que foi uma boa coisa, uma má coisa, qual é a ideia? Deixem aqui nos comentários. Falam também entre vocês para vocês verem
Quem de vós já conhece essa história da Conferência de Berlim e como isso impactou ainda hoje, está a impactar o continente africano? Por mim hoje já é tudo, já sabem, se ainda não seguem a página podem seguir, por tocar o sininho todas as segundas-feiras, um novo vídeo. Tchau!